Refluxo. Refluxo é aquele problema que você bem conhece, que assombra a rotina de tanta gente, diminuindo drasticamente a qualidade de vida. Mas você sabe diferenciar quando se trata de uma doença do refluxo ou quando se trata de um refluxo como um sintoma de uma outra condição, de uma outra doença? Eu sou o Dr. Marcos Hattick, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e eu estou aqui para te ajudar a diferenciar essas duas situações. Mas antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se inscreveu? Então vamos lá para o vídeo. Atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com refluxo só aqui no Brasil. Mas justamente por se tratar de uma condição tão comum e tão banalizada, muitas vezes encarada como normal, muitas dessas pessoas não se tratam com a atenção que deveriam e muitas vezes sequer sabem se trata de uma doença do refluxo gastroesofágico ou se esse refluxo vem de alguma outra doença, muitas vezes até mais complicada, por incrível que pareça, de tratar. Aí você vai convivendo com a sua azia, com queimações que vêm e que voltam, toma algum remedinho, o tempo vai passando e nada é feito especificamente contra isso. Então veja bem, o primeiro ponto é que a gente precisa esclarecer. O refluxo é uma doença ou ele é apenas um sintoma? Se você me acompanha há um tempo, sabe que existem duas situações. As duas situações podem existir. E sim, na maioria das vezes, hoje, o refluxo não é uma doença em si, ao contrário do que muita gente diz, tá? Mas ela é um sintoma de outras condições. Isto ocorre muito, mas muito mais do que se imagina. Dias atrás eu soltei aqui um vídeo falando sobre quais as doenças que o refluxo pode causar. Eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois. Mas hoje a gente vai falar do caminho inverso. Então, quais as doenças podem apresentar refluxo como um dos seus sintomas? A verdade é que existem muitas doenças, disfunções, distúrbios funcionais do sistema digestivo que podem se apresentar como refluxo, que é a famosa azia, regurgitação. Mas se a gente for falar das principais condições que apresentam essa famosa queimação, a gente tem que mencionar a própria gastrite, a gente tem que mencionar a esofagite causada por exemplo, uma disbiose, o esôfago de Barrett, a obesidade, a dieta muito fermentativa, por exemplo, uma dieta muito inflamatória e principalmente o que a gente tende a falar muito hoje em dia, que eu tenho certa ressalva em falar isso, mas a síndrome do intestino irritável. Mas é claro que além disso, existem situações que podem levar o paciente a ter um quadro momentâneo de refluxo e que isso precisa de uma atenção, justamente para não se desenvolver de uma forma mais grave e prolongada. Por exemplo, identificando um gatilho específico numa gestação, onde o refluxo é muito comum, quando a gente come certos alimentos e bebidas muito gordurosos, como frituras, por exemplo, alta ingesta de bebidas alcoólicas, em quadros grandes de estresse e ansiedade, em pacientes que são fumantes, quando a pessoa tende a se deitar logo após uma refeição muito grande, com o uso de determinados medicamentos antidepressivos, anti-inflamatórios e quando você ingere muito líquido durante as refeições. Então, se você se encaixa em uma dessas situações, seja convivendo com alguma das doenças ou tem um desses hábitos, é muito provável que você conviva também com refluxo. Mas você não precisa e nem deve conviver com isso. Lembre-se, não é porque ele é comum que ele pode ser considerado normal. O refluxo ele precisa sim de uma identificação de causa e de um tratamento e acompanhamento médico assertivos, tá ok? Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse conteúdo com quem mais precisa. Como eu sempre digo, cuide-se, seja você o protagonista da sua saúde.